Sejam bem-vindos a mais uma vez o Entendendo a Bíblia. Eu sou o Honório do Carmo, pastor sênior da Betel Serra, e todas as quintas-feiras nós estamos aqui estudando o livro de Atos dos Apóstolos, com o objetivo, inclusive, de acrescentar nossa fé, inspirado na vida dos nossos primeiros irmãos, os irmãos da igreja primitiva, do movimento de Cristo ali, registrado por Lucas no livro de Atos dos Apóstolos. Estamos hoje na aula 24, iremos iniciar daqui a pouco sobre uma breve recapitulação, só que antes tem umas perguntas. Uma delas feita pela nossa querida Glória, a respeito dos eunucos, como é que acontecia isso e que tipo de castigo era feito para que os eunucos pudessem surgir e tal. Glória, normalmente eram prisioneiros de guerra ou então uma punição por algum crime cometido, ou por uma imposição religiosa. Pelo menos esses três pontos, isso não falando apenas do povo judeu, mas de um modo geral, as nações da época usavam isso como castigo. A Síria, por exemplo, quando conquistavam novos povos, eles costumavam fazer isso para que os povos não proliferassem, porque isso inutilizava totalmente o homem na questão da sua procriação, e não só isso, claro, dependendo da idade, ele perdia toda a sua habilidade masculina. E eles eram muito utilizados, então, como guardas do harém real. Eram pessoas que poderiam estar cuidando das mulheres do rei. Então, está aí a resposta. Tá bom, Glória? E na aula passada, se minha memória não me trai, Beatriz, uma querida também, que participou dos comentários, e ela registra assim, é um pouco grande, eu vou ler todo o comentário que ela fez. Ela diz que em Atos 22:4, foi um texto que eu citei, quando eu estava falando de Atos capítulo 9, versículo 1. É bom, eu vou ler aqui o que Atos 9, 1 diz. Enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Então, quando eu li esse texto de Atos 9, 1, de que Saulo ameaçava de morte, eu também trouxe Atos 22:4. E ela diz aqui que esse texto não fala de modo algum que Saulo perseguia até a morte os seguidores de Jesus. E ela faz a citação do texto, que é assim: e perseguia este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres. Bom, a expressão realmente não deixa claro que houve mortes, de que ele matou pessoas, realmente. Mas, olhando os dois textos, querida Beatriz, a gente chega a deduzir, aí é uma questão de inferência, de que houve mortes. Não necessariamente ele matou. Como eu disse, se você ouviu o estudo, você percebeu muito, por várias vezes eu falei que Paulo era muito zeloso. Ele era um religioso, zeloso, fariseu. E eu acredito assim, que ele jamais mataria ninguém dentro da ilegalidade. E é verdade que o caminho era prender cada um dos seguidores de Jesus. Eu ia falar cristãos, mas cristãos, eles ainda não eram chamados de cristão. Isso só aconteceu pela primeira vez
em Antioquia, né? Você deve saber disso. Então, tinha que prendê-los, e o objetivo era prendê-los e levá-los para o Sinédrio. Só que, com o julgamento, e a gente encontra mais adiante Paulo dizendo, eu era o primeiro a dar o voto pela morte deles. Então, Paulo consentiu, sim, em muitas outras mortes, sem ser apenas a de Estevão. Claro, é impossível um livro de história como Atos dos Apóstolos registrar todos os acontecimentos. Haja livro para comportar cada ato, né? Então, querida, a gente vê aqui indícios, sim, indícios de pessoas que morreram por ocasião da perseguição de Paulo, e isso é inegável, com certeza. E quem é o caminho? Isso eu falei lá. Quando ele chamava de caminho, ele estava se referindo aos seguidores de Jesus, possivelmente por causa disso que você colocou aqui. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E esse sermão, eu sou o caminho, a verdade e a vida, se tornou muito conhecido. Então, era uma forma jocosa de chamar os seguidores de Jesus, são os do caminho, daquele homem que se dizia o caminho, né? Essa era a ideia. Aí você pergunta aqui, quem morreu? Né? Saulo assolava a igreja, como ele fazia isso? Bom, isso nós já falamos e a Bíblia deixa muito claro que era aprendendo só pelo fato de ser seguidor de Jesus, de estar pregando a respeito de Jesus, né? Aí você faz uma pergunta mostrando possivelmente um desconhecimento, né? E aí eu tenho que respeitar. Indo a todas as denominações, querida, não havia denominações na época. Era o início de um movimento de seguidores de Jesus, né? De pessoas que professavam a fé. Então, denominações, só existiam as denominações judaicas, cristãs ainda não, né? Só para você começar a entender, a primeira denominação a ser oficializada como cristã é a Igreja Católica Apostólica Romana. Isso no início do século IV, ou seja, cerca de 400 anos, vou botar um pouquinho menos, porque o cristianismo começou 30 e poucos anos da nossa era, né? Então, mais de 300 anos depois que foi dado um nome para esse movimento. Foi formada então a primeira denominação, que foi dado o nome, né, oficial, ok? Agora, as outras denominações foram surgindo. Os anabatistas que voltaram, né, a batizar as pessoas, enfim. Aí foram surgindo grupos denominacionais, coisas que antes não existia, tá bom, querida? E como eu já disse, quem morreu? Eu não sei, realmente a Bíblia não registra. Além de Estevão, que claramente Paulo consentiu, e não apenas consentiu, e tudo indica que ele estava comandando aquele apedrejamento, né? E aí ele diz, não, Saulo entrava pelas casas, e a casa somos nós. Queridos, nós somos casa, morada do Espírito Santo. Isso aí é verdade. Mas aqui quando diz que Paulo entrava nas casas, ele não entrava nas pessoas, impossível, não tinha como. Ele entrava nas casas, era o sentido literal mesmo, casa onde moravam as pessoas, entendeu, Beatriz? Então ele entrava lá e tirava as pessoas, arrancava as pessoas das suas moradias. Isso é literal, filha. É um livro histórico isso aqui. Se fosse um livro profético, você poderia até achar que tudo é simbólico. Não, aqui é literal. Casa no sentido literal, tá? Essa casa que você coloca, que somos nós, isso é outro assunto. Nossa, isso é outro assunto maravilhoso, por sinal. Mas não cabe aqui nesse contexto. E arrastava homens e mulheres e os encerrava na prisão. Esse era o caminho. E não matava, é verdade. Concordo com você. Não necessariamente matava. A morte vinha depois de um julgamento. Não necessariamente justo, né? Como foi com Jesus, como foi com Estevão, né? Você há de convir que esses dois julgamentos não foram justos, mas morreram, né?
Aí você coloca aqui uma advertência. Cuidado, pessoal. Leiam a Bíblia sozinhos. Quem guia na nova aliança é Deus e não homens. Aí, querida Beatriz, eu preciso refutá-la, né? Eu não tenho como concordar, porque senão eu não sei como interpretar certos textos da Bíblia. Eu vou citar dois para você. Efésios 4:11. A Bíblia diz que Deus colocou na igreja uns para apóstolos, profetas, evangelistas, mestres e pastores. Apóstolos para abrir frentes de trabalho, abrir novas igrejas, entrar em algumas cidades onde não ouviu falar em Jesus e ali abrir. E isso é o serviço, né, dos apóstolos. Né? Profeta é aquele que adverte, aquele que aponta o caminho, aquele que prega a palavra de Deus, mostrando como deve seguir. Evangelista é aquele que anuncia o evangelho. Pastor é aquele que cuida do rebanho. Né? E mestre são aqueles que ensinam a palavra. E aí eu fico pensando, como é que Deus colocaria mestres na igreja, sendo que todos têm que aprender sozinhos? Eu não sei como você explicaria isso aí, querida, mas não dá tá bom? Mas eu agradeço muito a sua participação, foi muito rica. Inclusive em Efésios 4 diz, para que existe isso aqui? Né? Esses 5 ministérios existem para exatamente dar crescimento aos santos, às pessoas que seguem Cristo, e na medida que eles vão crescendo, eles vão sendo úteis ao ministério e fazendo o reino de Deus continuar crescendo cada vez mais aqui na terra. É fundamental essa função de homens, é verdade, de homens. Claro que não devem ter os ensinamentos dos homens, mas precisam ensinar, inspirado pelo Espírito, que é aquele que nos guia em toda a verdade, mas certamente. E olha um outro texto que eu teria também dificuldade, querida, se eu seguir essa sua linha de raciocínio, que eu acredito que não é sua, mas existem novos movimentos realmente surgindo, principalmente nesses últimos dias. E aí eu devolvo a advertência, cuidado com essas novidades, porque não existe revelação nova, a revelação está toda na palavra. Quer ver como é que fica esse versículo aqui? Ricamente habite em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. Como é que é isso? Como é que eu vou ensinar aos outros se eu não posso ensinar porque tenho que aprender sozinho? Beatriz, Deus te abençoe, querida. Olha, foi muito boa a sua participação. Louva a Deus pela sua vida e que o Espírito Santo realmente continue iluminando a sua mente. E eu fico feliz de você ter entrado e participado da nossa aula. Volte mais vezes, isso mesmo, participe. Eu tenho um imenso prazer de quem sabe, te ajudar a caminhar, né, nos primeiros rudimentos da fé, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço, tá bom, querida? Vamos lá, na nossa recapitulação. O capítulo 9, nós estamos nele, inicia com Saulo de Tarso recebendo autorização para prender alguns do caminho desse movimento, que para eles era uma seita, e eles chamavam a seita do caminho, né? Era um movimento de Cristo. E ele foi em direção à cidade de Damasco para prender alguns cristãos que, na dispersão, por ocasião da morte de Estevão, se espalharam por toda a Judéia, Samaria, Galileia, e também chegaram até Damasco. E o objetivo dele era o quê? Trazê-los presos para Jerusalém, no sentido de ser julgado pelo Sinédrio. Falamos isso na aula passada. E no caminho, agora já não é mais na seita, no caminho literal, né? Ele caminhando em direção a Damasco, ele teve um encontro com Cristo ressurreto. E isso mudou a vida de Saulo radicalmente. Agora, uma vez cego, ele entra em Damasco, conduzido pelos seus
companheiros de viagem, e ele recebe ali uma visita de um discípulo de Jesus, que morava naquela cidade, chamado Ananias, e amando do próprio Senhor, que em sonho revelara a Ananias e também a Saulo de que esse encontro deveria acontecer. E ali, então, com a imposição das mãos de Ananias, Saulo recebe a cura, depois foi batizado nas águas, foi cheio do Espírito Santo e enviado ali mesmo. Ele já recebe uma missão apostólica de ser testemunha do Senhor. Em outras palavras, pregar o Evangelho, pregar a Cristo. Assim, nós concluímos a aula de número 23, na aula passada, e vamos dar seguimento quando Saulo começa a pregar em Damasco e em Jerusalém. Esse é todo o texto, o tema do texto. A parte B do versículo 19 diz assim: Saulo permaneceu alguns dias em Damasco com os discípulos. Logo começou a falar de Jesus nas sinagogas, dizendo: Ele é o Filho de Deus. Essa foi a revelação mais forte que veio a Saulo, de que Jesus era o Messias, que haveria de vir. E ele era muito mais do que isso. E ele usa uma fala muito mais forte aos ouvidos dos judeus, que é: ele é o Filho de Deus. Um judeu tinha muita dificuldade de assimilar isso por serem monoteístas. E como hoje nós temos já a doutrina da Trindade, todo cristão conhece essa doutrina, mas na época isso era muito difícil de assimilar. Então Paulo expressa lá no seu livro, na sua carta aos Gálatas, a respeito desse momento. Quer ver? Vamos lá. São os versículos 15 a 17 do capítulo 1 de Gálatas. Você pode conferir aí, né? Diz assim: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, eu não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Note que ele deixa claro aqui que esse momento ele foi para a Arábia logo depois da sua conversão. Mas ele prega em Damasco, ele fala de Jesus ali, e a sua mensagem era essa, a respeito da divindade de Cristo e de seu messianato, né? Essa era a mensagem que Saulo pregava ali. Versículo 21. Todos os que ouviam ficavam admirados. Não é esse homem que causou tanta destruição entre os que invocavam o nome de Jesus em Jerusalém? Perguntavam: e não veio aqui para levá-los como prisioneiros aos principais sacerdotes? Ou seja, o povo lá tinha conhecimento do que havia acontecido. Versículo 22, a pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Depois de certo tempo, alguns judeus conspiraram para matá-lo. Dia e noite vigiavam a porta da cidade com a intenção de assassiná-lo, mas ele foi informado desse plano, e então durante a noite alguns de seus discípulos o baixaram pela muralha da cidade num grande cesto. Ou seja, isso aqui mostra que não foi de uma hora para outra que isso aconteceu. Paulo ficou um bom tempo ali. Não sabemos se isso aqui que nós acabamos de narrar, a expulsão dele de Damasco, ou a expulsão, né, a tentativa de assassinato dele, ele que fugiu, né, de Damasco, não seria morto. Não sabemos ao certo se ele foi para a Arábia antes, e isso aqui já é o tempo que ele voltara, ou se esse momento depois da sua fuga é que ele foi para a Arábia antes de ir para Jerusalém. Só que no versículo 18 de Gálatas 1 diz assim: depois passados 3 anos, olha só a quantidade de tempo que ele ficou, a gente não precisa olhar 3 anos aqui com precisão, né? Mas podemos afirmar que foi mais de 2 anos, então ele fez muitos seguidores, muitos discípulos ali, pessoas a quem ele ensinava,
a palavra, né? Discípulo é isso, é aluno, é seguidor. Depois, passados 3 anos, foi a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, uma coisa é certa, o que nós sabemos, ele se converteu no caminho de Damasco, foi curado já dentro da cidade, ali ele recebeu a missão, e nesse interregno, antes de ir para Jerusalém, ele passou cerca de 3 anos na Arábia, aonde ele declara em Coríntios que ele recebera do Senhor diretamente os ensinamentos. Note que esse período de 3 anos foi o mesmo período de 3 anos que Jesus, aproximadamente, discipulou os seus discípulos. Então, Paulo teve o mesmo período de ensinamento, é o que a gente entende, né? Agora, esse período de 3 anos, a gente entende que a maior parte dele foi passado na Arábia, longe de Damasco. Embora é bom entender que as fronteiras da Arábia, elas se estendem, você dá uma olhadinha lá no mapa da Palestina antiga, você vai ver claramente, né? Você vai ver que as fronteiras da Arábia, ela se aproxima, ela chega próxima aos arredores de Damasco. Então, a gente consegue entender o porquê ele escolher a Arábia, né? Então, quando Paulo voltou a Damasco, o governador que representava Aretas, que é o rei, ele deu ordens para a sua prisão. Isso está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 32 e 33. Vou ler com você. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, ou Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, né, lá de Damasco, para me prenderem. Ele está declarando isso. E fui descido num cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. É bom lembrar que naquela época era muito comum as grandes cidades serem cercadas por muralhas para impedir os ataques, as invasões dos inimigos, né? E Damasco era uma dessas cidades importantes, capital, uma capital tão importante comercialmente falando. Nós escrevemos isso na aula passada, você pode checar lá, tá? Como é que a gente sabe que o rei Aretas tomou essa decisão, o Aretas tomou essa decisão, sendo que estava numa época de Império Romano? Será que não tinha que haver permissão dos romanos para isso? Queridos, a ausência de moedas romanas cunhada em Damasco, entre esse período de 34 a 62 a.C., talvez demonstre que Aretas detinha o controle naquele período. Então o rei tinha o controle, por isso que ele mesmo tomou essa posição, e o governador executa a ordem dada, né? Então, a gente conclui esse texto percebendo e vendo que Paulo escapou com segurança. E no versículo 26 em diante, ele diz: quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado discípulo. Queridos, isso é muito comum, humanamente aceitável, né? Saulo foi o cara que botou terror, sim, no meio do povo cristão. Por isso houve a dispersão em Jerusalém, e ele, não satisfeito, foi à caça dos seguidores. Isso já havia acontecido em cidades vizinhas, e agora foi até Damasco, né? Muitos foram os que foram presos e julgados, né? E conforme falamos, até mortos. Por que não? Só porque não registra o nome não quer dizer que não houve mortes, né? Então era muito comum os discípulos não quererem recebê-lo, e foi o que aconteceu. Mas um homem chamado Barnabé, versículo 27, então Barnabé o levou aos apóstolos. Para ele ter levado aos apóstolos, porque primeiro ele parou para ouvir Saulo. Ele teve a coragem de falar, né, de ser ouvinte de Saulo. E ao ouvir a experiência de Saulo, o Espírito Santo testificou certamente no coração de Barnabé
esse cara se converteu mesmo. Tanto é que aí ele levou Saulo até os apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Deve ter contado que ele teve que rachar fora também, senão seria morto, porque Paulo de perseguidor passou a ser perseguido, né? E nós conhecemos a sua história. Era aquele que maltratava os cristãos antes da conversão. Depois da conversão ele foi muito maltratado, né? Muito maltratado. Conhecemos a história de Paulo. Em Gálatas capítulo 1, versículo 9, diz assim: eu não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Pedro e a Tiago, o irmão do Senhor. Bom, gente, aqui temos a informação de que todos os apóstolos estavam ausentes, menos Pedro e Tiago. Esse Tiago não era apóstolo, mas ele tinha uma presença, ele era o irmão do Senhor, né? Ele se tornou pastor da igreja de Jerusalém. Ele se tornou uma pessoa tão importante que o primeiro concílio da igreja foi ele quem presidiu, né? Para tomar decisões com relação a pontos doutrinários. Vamos ver isso mais na frente, né? O principal discurso, inclusive, a principal discussão, inclusive, foi a respeito da circuncisão. Se deveria impor aos gentios o mesmo que os judeus tinham como imposição da lei, né? Então Tiago não era um dos 12, mas tinha essa posição em Jerusalém comparado à de um apóstolo. Quem era o Barnabé? Barnabé era o mesmo lá de Atos capítulo 4, que nós vimos. Lembra do Ananias e Safira, que mentiu, motivado, quem sabe, por meio da oferta de Barnabé, que foi tão generosa, tão abençoadora. E ali mesmo nós falamos como que Barnabé foi importante, porque ele cuidou desse novo convertido chamado Saulo, apesar de conhecer muito as Escrituras, mas ele era um novo na fé, ele precisava de ganhar moral, no meio dos apóstolos, e quem introduziu ele aos apóstolos foi Barnabé. E graças a Deus por Barnabé. Você já imaginou o que seria de nós sem a ação de Paulo dentro da fé cristã, hein? Bom, vamos lá, versículo 28 em diante. Versículo 28 diz assim: Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Também conversava e discutia com alguns judeus de fala grega, mas estes procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo a Cesareia e de lá o enviaram a Tarso. Então o texto deixa claro aqui que ele ficou em Jerusalém, gente, apenas por 15 dias, como diz o texto. E nesses 15 dias foi suficiente para ele pregar o evangelho, principalmente aos helenistas, que são judeus de fala grega. Falamos isso em capítulos anteriores estudados aqui, né? E foi exatamente o mesmo grupo que não aceitou a mensagem de Estevão. E note que Saulo estava de acordo com os helenistas na época, e juntos levaram Estevão ao apedrejamento. Agora aparece Saulo pregando a mesma mensagem de Estevão. O que vocês podiam esperar? Os judeus de fala grega, para serem coerentes, eles tinham que se levantar contra Saulo, e foi o que aconteceu. Então, antes Saulo argumentava contra Cristo, agora, com todo o empenho, com toda a garra, ele está apresentando Jesus como Messias, exatamente no mesmo discurso. E assim como os helenistas se levantaram contra Estevão, eles também o fizeram com Saulo. E aí os irmãos, como você leu aí, conduziram Saulo até Cesareia, e é bom a gente lembrar que Cesareia é uma cidade litorânea, e ali tem um porto muito importante, e eu não sei se ele foi caminhando pelo litoral, ou se ele pegou algum navio em Cesareia. Eu acho que é mais aceitável que ele pegou um navio
de Cesareia e subiu um pouco mais, até para evitar qualquer tipo de conflito no meio do caminho, se fosse caminhando, se fosse a pé. Mas não há registro, claro, nesse momento na palavra de Deus. Tarso, nós já falamos, né, e eu acho que foi na aula passada. Tarso é uma cidade, a cidade natal de Saulo, e cidadão de Tarso, além de ser cidadão romano, e Tarso era uma cidade da Turquia e a capital da Cilícia, né? Capital da Cilícia. Então, sendo assim, Saulo, aqui ele sai de cena e ele só retorna no capítulo 11. É como se os apóstolos dissessem: vai para a sua cidade, espera lá, porque nós vamos te chamar, nós vamos atrás de você. E Paulo é um excelente, me permita usar essa expressão, um excelente jogador, pronto para pregar o evangelho com todo o gás, mas eles põem ele no banco e ele precisa ficar ali esperando o tempo certo para começar. Eles não permitiram que ele pregasse. Ele estava muito afoito, ele poderia botar muita coisa a perder, até porque eles estavam vivendo um momento bom quando Saulo chegou e começou a pregar. E depois que ele se ausenta, esse momento bom volta no versículo 31, deixa isso muito claro. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, e encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número. Ou seja, era um tempo de paz, apesar de um franco crescimento por toda a Palestina, porque Judéia, Galileia, Samaria, os dispersos, por causa da perseguição da época elisteu, estavam pregando o Evangelho, né? Então era um tempo de paz e de crescimento. Agora, queridos, começa a missão aos gentios. Vamos ver algumas obras poderosas que Pedro realizou, né? O versículo 32 diz assim: Pedro viajava por toda parte e foi visitar o povo santo que vivia na cidade de Lida. Foi ver algumas igrejas, alguns irmãos, né, na fé. Ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que permanecia de cama havia 8 anos. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo cura você. Levante-se e arrume sua maca, ou a sua cama. E no mesmo instante ele se levantou. Todos os moradores de Lida e de Sarona viram Enéas e se converteram ao Senhor. Certamente Pedro andou visitando os irmãos que estavam se convertendo pelo ministério dos dispersos, né? Certamente para fazer os ensinamentos dos apóstolos. Olha aí, de novo, Atos 2,42 diz que eles seguiam os ensinamentos que os apóstolos faziam. Então, certamente Pedro foi para fortalecer a fé dos irmãos, e claro que isso também incluía a evangelização. Lida era uma cidade que ficava na estrada entre Jerusalém e o litoral, né? Por exemplo, a cidade de Jope. Isso era mais ou menos uma distância de 40 quilômetros de Jerusalém a Lida. Enéas, possivelmente um irmão em Cristo, irmão na fé, e ele estava confinado à cama havia 8 anos. Queridos, no original ela não fica, na verdade no original grego não fica muito claro se é desde os 8 anos ou se havia 8 anos que estava na cama. No português, nessa versão que eu usei, pelo menos deixa claro que havia 8 anos que ele estava paralítico, né? Então eu vou ficar com essa versão, tá bom? Mas é bom saber que no grego dá esse entendimento de que é possível que ele também seja paralítico desde os 8 anos. E aí não saberíamos quantos anos estava paralítico por não sabermos a idade dele. Então, ele recebe a cura de Deus por meio de Pedro, quando Pedro declarou que Jesus lhe dava saúde, e ao conclamar que ele deveria se levantar.
Na verdade, a palavra que ele usou aqui era praticamente a mesma que Jesus usara. Ele deve ter usado uma palavra de cura, Enéas, né? Jesus te cura. E aqui fala da cidade de Sarona, tanto em Lida quanto Sarona, muitos se converteram, né, por causa desse milagre. Querido, Sarona, a gente não encontra muito facilmente, embora a gente entenda que Sarona é toda uma região, uma planície litorânea que se estendia até próximo do Monte Carmelo. Toda essa região era chamada de Sarona, mas alguns comentaristas falam que existia um lugarejo chamado Sarona também. Então não sei ao certo se era toda a região sarônica ou se era essa cidade. Mas de qualquer forma, o importante é que pessoas se converteram com o testemunho de Enéas. Ele deveria ser muito conhecido na região, certamente, paralítico. Versículo 36, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que em grego é Dorcas. Sempre fazia o bem às pessoas e ajudava os pobres. Por esse tempo ficou doente e morreu. Seu corpo foi lavado para o sepultamento e colocado numa sala no andar superior. Quando os discípulos souberam que Pedro estava perto de Lida, enviaram 2 homens para lhe suplicar: por favor, venha o mais rápido possível. Mas a mulher já havia sido morta, já havia sido declarada a sua morte. Quem era ela? Tabita, em aramaico, em grego, Dorcas. Na verdade, tanto Tabita quanto Dorcas têm o mesmo significado, é apenas um detalhe para seu conhecimento. Significava o seu nome Gazela. A cidade de Jope é a moderna, é a atual Jafa, e que fica no litoral, a cerca de 60 quilômetros de Jerusalém. Note que ela morreu, ela estava doente nessa ocasião que Pedro estava ali nas imediações de Lida, né? Mas note que quando ela morreu, ela não foi ungida e sepultada como era costume. Principalmente em Jerusalém, a pessoa tinha que ser sepultada no mesmo dia. Mas fora de Jerusalém não havia necessidade, poderia demorar até 3 dias. Até 3 dias. Então foi o que fizeram, apenas lavaram, fizeram um ritual da purificação, né? Um ritual judaico de purificação, lavaram seu corpo, fizeram esse ritual e, como era costume, colocaram no andar de cima, no chamado cenáculo, um local onde geralmente a família fazia as suas refeições, né? As suas refeições. Possivelmente, quando eles pediram para que Pedro viesse rápido, embora ela já tivesse morta, possivelmente havia ali uma expectativa, uma esperança de uma possível ressurreição. Ela era uma mulher muito amada, muito preciosa. Ela ajudava muito os pobres e as viúvas da região, né? Em Jerusalém, como eu já disse, o sepultamento, já falei sobre isso, né? Ok. Versículos 39. Então Pedro voltou com eles e assim que chegou, foi levado para a sala do andar superior. Pedro então subiu para ver o corpo de Dorcas. O cômodo estava cheio de viúvas que choravam e mostravam os vestidos e outras roupas que Dorcas havia feito para elas. Ou seja, essas mulheres testemunhavam das boas obras que essa santa de Deus, essa mulher de Deus, atuou no meio das pessoas carentes na época. Pedro pediu que todos saíssem do quarto, então ajoelhou-se e orou. Voltando-se para o corpo da mulher, disse: Tabita, levante-se, ou Tabita, cumi, como Jesus usou lá com a filha de Jairo, estão lembrados? Só que lá é Talita, Talita cumi, e aqui a diferença é apenas de uma letra. E ela abriu os olhos. Quando ela viu Pedro, sentou-se. Ele lhe deu a mão e ajudou-a a levantar-se. Em seguida, chamou os discípulos e as viúvas e a apresentou viva. Pedro aqui imita justamente o que Jesus fez. Jesus colocou todo mundo para fora por ocasião da ressurreição da filha de Jairo, a Talita. E ele faz a mesma coisa, coloca todo mundo para fora e fica ele
com a Talita, e a diferença que ele faz é que ele se ajoelha e ora. E aqui, lá a Bíblia não revela claramente se Jesus ajoelhou, mas Pedro fez isso, tá? Aqui registrado, né? Ok? A notícia, no versículo 42, se espalhou por toda a cidade e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope algum tempo, hospedado na casa de Simão, um homem que trabalhava com couro. Em outras versões diz Simão, o curtidor. A profissão geralmente vinha junto com o nome da pessoa, até porque era uma cidade, e aí quando falava o Simão, o curtidor, todo mundo já sabia que só ele, geralmente numa cidade, iria mexer com isso. E o problema aqui é que o curtidor de couro, ele trabalhava com peles de animais, então ele tinha que tocar em animais mortos, e segundo a lei judaica, isso fazia com que ele se tornava impuro. Então dificilmente um judeu ia querer hospedar na casa de um homem assim, mas por isso eles eram muito desprezados na época. Era uma questão de preconceitos, né? Movido, claro, pela lei judaica. Mas Pedro tomou a decisão de hospedar lá, por quê? Exatamente com essa disposição de rejeitar esse preconceito judaico, e já era uma forma de preparar o caminho para a sua visão iminente, que é se voltar com a missão para junto dos gentios. E semana que vem nós vamos ver exatamente o Cornélio, que é a história de um gentio. Tá bom? Então a gente conclui hoje aqui esse estudo, e eu quero destacar que se nós quisermos ser seguidores de Jesus, como Saulo, nós vamos também sofrer perseguições. Gratuitamente nós vamos ouvir palavras de afronta, vamos ouvir palavras que ferem, né? Perseguições, como está acontecendo hoje em muitos países do mundo. Muitos irmãos nossos estão sendo perseguidos por causa da fé cristã. Como eu disse na aula passada, a ponto do nosso presidente agora discursar na ONU, chamando a atenção das organizações internacionais sobre a cristofobia, né? E de fato tem acontecido aqui no Brasil, graças a Deus. Nós não temos declaradamente, aqui é mais uma questão velada, né? Não declaradamente, mas é muito comum isso acontecer, viu, irmãos? A Bíblia fala, aqueles que querem viver piamente o Evangelho padecerão perseguições. E outra lição que eu quero deixar é a de Dorcas, mulher amada por fazer boas obras, uma mulher que entendeu a respeito do Evangelho, em que toda a lei se resume numa palavra chamada amor. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de toda a força e de todo o entendimento, e amar ao próximo como a você mesmo. Eu não sei o que vão falar de você no dia que você morrer, passar dessa para uma melhor, espero. Eu não sei o que vão falar da gente, mas de Dorcas a gente sabe porque ficou registrado. Era uma mulher generosa, uma mulher doadora, uma mulher que amava cuidar dos menos favorecidos. Demonstre a sua fé cristã também, abrindo o seu coração e sendo generoso cada vez mais. Melhor é dar do que receber. Queridos, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e te guarde, e te dê uma noite de sono reparador na presença do Senhor, e até a próxima semana, se Deus assim o quiser. Tchau, tchau. Valeu.